E aí, seja muito bem-vindo ao H+, e hoje a gente vai trazer mais uma informação que talvez você não prestou muita atenção quando te perguntaram, ou você não fazia nem ideia de que tem tantas variedades, de que você precisava analisar esses quesitos na hora de comprar o seu. A gente tá falando de rejunte. Vem com a gente! O que é o rejunte? O rejunte é uma massa que ela vai entre as placas de porcelanato ou da sua cerâmica. Geralmente a gente utiliza porcelanato mesmo. Então é uma massa que vai unir, ela tem a função de unir essas placas de porcelanato, de cerâmica, de revestimento, fazendo então esse fechamento entre essas juntas, que são as juntas de dilatação dos pisos, né? Por isso que existem essas juntas, para que o piso ele tenha espaço para trabalhar. Justamente por ela ser uma massa maleável, ela acompanha essa movimentação da peça. E não só para tapar furo é o rejunte. O rejunte também é utilizado para caso você precise fazer uma manutenção, ele é mais fácil de tirar a peça. Ou seja, se você tem uma infiltração num cantinho, uma peça menor, vai ser mais fácil para você tirar, mais fácil para você repor do que uma peça de grandes formatos, por um exemplo. Que daí você vai precisar tirar a peça inteira para daí conseguir fazer a manutenção. Mas não é disso que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar dos tipos de rejunte, do que você precisa ficar atento, de qual é o mais indicado porque você precisa no momento. O rejunte, como eu havia dito, ele é essa massa que então une essas duas peças, mas ele também tem a função para que evite infiltrações. Então é uma massa que junto com o porcelanato eles vão vedar o contrapiso, vão vedar a sua parede para que não tenha infiltração, não tenha entrada de água por essas fissuras ou até mesmo pelo porcelanato, pelo revestimento. Também ajuda muito quando o cara foi lá e fez uma irregularidade no piso, eles ajudam a dar uma regularizada nesse alinhamento, mas não é essa a principal função dela. Por isso que o ideal é sempre contratar um profissional bem especializado, um profissional, sabe aquele barato que sai caro? Gente, não faz isso, é uma coisa que vai ficar por muito tempo na tua casa, uma coisa que tu vai olhar todo dia, não vale a pena, realmente não vale a pena contratar um profissional meia boca pra fazer um serviço que vai ficar por tanto tempo na tua casa e que provavelmente vai ser a primeira coisa que as pessoas vão olhar. Hoje a gente vai falar pra você 3 tipos de rejuntes que são os mais comercializados, os que mais estão aí no mercado, e a gente vai falar as características e pra que ele é aplicado. O primeiro deles é o rejunte cimentício. Pra que ele é utilizado? Ele é um dos mais baratos dos 3 e ele é utilizado tanto para áreas internas quanto para áreas externas. A principal característica dele é que ele possui um acabamento, uma textura um pouco mais porosa, uma textura um pouco mais de cimento mesmo. Recomendado então para áreas que você não vai ter um contato tão direto com a pele, porque ele chega a ser áspero mesmo e pode até machucar. E justamente por ele ser mais porosinho, mais áspero, ele não é tão bom para a limpeza, porque justamente por ter essa porosidade, por ele ser essa textura mais áspera, ele acumula muita sujeira ali e na hora de limpar é um pouco difícil mesmo. Muita gente não recomenda ele para área molhada, porque não é o mais indicado. Existem sim outros 2 tipos que são mais indicados para essas áreas, que é o que a gente vai falar agora, que é o rejunte acrílico. O rejunte acrílico ele tá no meio termo, tanto de preço quanto de qualidade. Ele tem sim uma textura áspera ainda, mas não tanto quanto o cimentício. Ele é composto por todos os elementos do cimentício, que são o cimento, aditivos, agregados, pigmentos. Ele tem todos esses componentes, mais a resina acrílica, que dá esse acabamento intermediário entre ele, e também ele possui uma facilidade de limpeza intermediária. O que é bom dele é que ele é um meio termo de tudo, então ele serve para praticamente tudo, menos para áreas de puro contato com água, como piscina e tudo mais, que é o que a gente vai falar posteriormente. O rejunte acrílico, ele é sim utilizado em áreas externas, internas, com pouco contato com água, porque ele é realmente o mais utilizado, ele é o mais pau pra toda obra, vamos dizer assim. Mas, se você tá procurando um rejunte específico, por exemplo, para áreas molhadas, é isso que a gente vai te falar agora, é o rejunte epóxi. O rejunte epóxi, ele é o mais resistente, mais durável em relação à água e fungos, porque ele realmente veda, ele bloqueia a ação da água caso ela tenha ação nessas fugas, que é o mais recomendado para piscinas, saunas e áreas que vão receber realmente mais esse contato intenso com a água. O acabamento dele é excelente, ele tem um acabamento bem lisinho, muito bonito e muito fácil de limpar, porém ele é o mais caro de todos. E além de ele ser utilizado em saunas, piscinas e essas áreas mais molhadas, geralmente é o mais indicado também para fachadas, para aplicação de peças de cerâmica na fachada, peças de porcelanato, revestimentos em fachadas. Acabei de quebrar um negócio aqui no escritório. Olha só, aqui a gente tem uma amostrinha da Quartzolite, que é uma marca que vende os rejuntes. E aqui a gente pode ver a textura deles um pouco mais clara, tá vendo? Esse aqui é o epóxi, esse é o acrílico e esse é o cimentício. Vocês conseguem perceber que esses dois são bem mais porosos, bem mais ásperos, ó. Bem mais ásperos do que esse.
Esse aqui possui um acabamento muito mais lisinho, muito mais diferenciado do que esses dois aqui. Então, recapitulando, esse é o cimentício, esse é o acrílico e esse é o epóxi. E nesses três elementos, vocês devem procurar marcas que são boas, que são recomendadas, porque geralmente vocês precisam também prestar atenção na questão de acúmulo de fungos, acúmulos de bactérias, principalmente em casas perto do mar, por exemplo, que vocês precisam realmente tomar maior cuidado com isso. Utilizar, por exemplo, um epóxi que tem facilidade de limpeza para que não prejudique até a sua saúde. Precisa prestar atenção nisso também. A gente falou pra vocês a parte técnica, a parte que faz funcionar o negócio, e agora a gente vai falar um pouquinho da parte estética, a parte que vai te dar alegria nos seus dias. Olha que maravilha. A gente vai falar das cores. Eles têm uma variedade de cores enorme. Por um exemplo, olha só essa cartela da Quartzolite. Olha quanta cor! Quanta tonalidade. E por que existe tantas cores? Por que existe tantas opções? Porque existe variados tipos de revestimentos, variadas cores de revestimentos, variadas estampas de revestimento. É um mundo que não acaba nunca. Se você for procurar em alguns sites ou até for falar com um vendedor, ele vai dizer: ah não, utiliza o mais próximo, a tonalidade mais próxima do teu revestimento. Depende, tudo depende. Tudo depende da intenção do teu projeto. Por um exemplo, se você tem um Metro White, um tijolinho, um subway tiles que a gente fala, que é aquele tipo de metrô branquinho, e você quer que ele tenha um acabamento limpo, um acabamento que ele não se destaque muito no ambiente, aí sim, aí você vai utilizar um rejunte da cor do seu revestimento. É por isso que eles recomendam isso, para que não tenha muito contraste. Mas se você quer ressaltar esse revestimento, ele quer fazer com que ele apareça, você pode inverter a cor, você pode usar um tijolinho branco com um rejunte preto, por que não? Porque daí ele vai ressaltar, ele vai dar, opa, tem um negocinho ali, entendeu? Essa é a ideia. De cores contrastantes fazem com que o revestimento ele ressalte no ambiente. Cores neutras, cores que acompanham a tonalidade do seu revestimento, vão fazer com que eles fiquem ali escondidinho, bem neutro, bem clean, bem simples, bem bonitinho. E dá pra brincar com esses tipos de rejunte, dá pra brincar com os tipos de paginação, dá pra brincar com essas tonalidades, dá pra fazer variados tipos de sensações simplesmente com o rejunte. Olha a força que ele vai ter no teu ambiente. Então a gente vai deixar algumas imagens aí pra vocês, algumas sendo projetos nossos, outras não, e a gente vai mostrar mais pra você lá no nosso Instagram. Você não acompanha a gente vai deixar aqui o nosso @, que você pode acompanhar lá nos stories, que a gente sempre fala alguma coisa do tipo, e você vendo esse vídeo, olhando stories, você já vai estar ligado, já vai saber de tudo que a gente tá falando por aqui, você vai se contextualizar de uma forma muito mais fácil. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado na escolha, espero que você tenha acendido uma luzinha, falado: ah, nunca tinha percebido isso. Porque sim, precisa perceber, precisa analisar tanto a parte técnica quanto a parte estética. Sempre é muito bom, se você tiver dúvida, contratar um profissional, pedir ajuda de alguém que entenda do assunto. A H+ tá aí pra te ajudar nisso. Se precisar, comenta aqui embaixo, faz seus comentários. Se ficou qualquer dúvida, pode comentar aqui, comenta no direct lá no Instagram que a gente responde sem problema nenhum. E compartilha com aquele teu amigo, aquela tua amiga que tá fazendo reforma na casa e não tá entendendo muito, e você viu que ele nem prestou atenção nisso, que só comprou e tá ainda instalar e nem analisou ainda quais são esses quesitos que ele precisa prestar atenção. Manda pra ele que vai ajudar muito ele. Ele vai te agradecer imensamente de você ter ajudado ele antes mesmo dele ter feito talvez uma burrada. O vídeo de hoje é esse, então eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, compartilha com o seu amigo aí perdido e depois de se inscrever, vai lá e ativa as notificações, que daí qualquer vídeo que a gente postar aqui no canal, você vai ficar sabendo de primeira mão. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!